E agora é oficial, nação. Tite não é mais técnico do Flamengo. Ele acaba de ser demitido na manhã desta segunda-feira. A imprensa esportiva notificou de que o Flamengo demitiu o técnico Tite após a vitória contra o Atlético Paranaense, visto que o Flamengo não jogou bem essa partida, né? E o treinador acabou não resistindo a essa queda de desempenho da equipe do Flamengo nos últimos jogos. Agora, o Felipe Luiz é o novo técnico do Flamengo, será um técnico interino, ele vai comandar o Flamengo na Copa do Brasil e nas demais competições, seria o Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Tite após a vitória sobre o Atlético Paranaense pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação do site do O Globo, né? O ex-jogador Felipe Luiz, que é treinador do time Sub-20, comandará a equipe interinamente até a chegada de um novo comandante. Então, faltam 2 dias, no caso, para o Flamengo competir essa partida contra o Corinthians e Felipe Luiz vai assumir nesse momento. E muita gente estava com esse objetivo, né? Querendo esse objetivo, que o Flamengo deixasse o Felipe Luiz para assumir esse cargo. Tite não dava mais. Não tinha mais clima para o Tite continuar no Flamengo. Depois da eliminação patética pela Libertadores da América, o Flamengo jogando um futebol apático, né? E agora o Tite acaba caindo de vez no Flamengo. Vamos analisar o que o João Guilherme e Vene Casagrande falaram referente à situação do Flamengo, né? A situação do jogo, da partida contra o Atlético Paranaense. Mas eu gostaria que você já colocasse nos comentários a sua opinião. O que você achou dessa demissão? Será que dá certo agora com o Felipe Luiz? Comenta aí embaixo. Vamos pro vídeo de hoje. Créditos, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Pense muito, a verdade é essa. Tanto é que a torcida do Flamengo, nesse momento, está xingando o técnico Tite após o apito final. É uma vitória do Flamengo com uma atuação muito abaixo. A verdade é essa, o time totalmente desorganizado, o time é um bando em campo, um bando. Eu salvo alguns jogadores, vou salvar o Gerson, obviamente, porque fez o gol da vitória, mas a gente sabe, o roteiro é igualzinho o que aconteceu com outros treinadores. O que aconteceu? Todo mundo sabe que ele vai sair em determinado momento, a verdade é essa, só que a diretoria, o Tite foi xingado. Após o apito final, mesmo com a vitória, o Tite foi xingado. Se o Tite tivesse sido demitido e hoje estivesse o Felipe Luiz à beira do campo, o Felipe Luiz não seria xingado. Quem seria xingado? Rodolfo Landim. Quem seria xingado? Marcos Braz. Quem seria xingado? Bruno Spindel. Então o Tite, de certa forma, ele serve de escudo para esses caras. Posso ser bem sincero, como torcedor, eu também acho que deveria sair. Como jornalista, eu tenho que trazer a verdade para vocês, eu não posso aqui ludibriar vocês. É verdade que o trabalho do Tite é ruim, mas tem jogador que não tem condições de entrar em campo. Um deles é o Ayrton Lucas. Mais uma partida muito mal. Cara, arrisco a dizer que o Ayrton Lucas foi o pior em campo. Vergonhosa a partida dele mesmo. Tite é muito ruim, disse o Diego Dutra aqui. Vitória com gosto de derrota. Beleza, agora demite o Tite. Vene, você acha que os jogadores estão fazendo um corpo mole para derrubar o Tite? Ou só desorganização em campo mesmo? Não, cara, não estão. Vai por mim. Não estão. Se fosse, eu falaria para vocês, se fosse falta, digamos assim, de empenho dos atletas. Não é isso, cara. É porque o time é mal treinado mesmo, a verdade é essa. O time é desorganizado, sabe? É muita teimosia do técnico, ele não muda nunca o esquema. É sempre esse esquema, com 2 pontas abertas. Custava ele botar um 4-4-2 clássico, o básico bem feito. Custava. Isso iria ajudar demais. Bota o Gabigol e o Bruno Henrique no ataque, ou o Bruno Henrique e outro jogador, quem quer que seja. Mas não dá para ele manter um esquema. Ele é muito cabeça dura, cara. Muito cabeça dura. E ele realmente conseguiu a proeza de não responder nenhuma pergunta. O Tite não respondeu nenhuma pergunta que foi feita na entrevista coletiva. Ele enrolou, falou muito pouco, mostrou um desânimo, claramente desanimado, chateado, pressionado e desgastado com tudo o que está acontecendo. Ele está sentindo muito essa pressão. Ele que já vem aí de 6 anos na seleção brasileira, que teve que carregar esse peso enorme, agora ele está conhecendo o peso de ser técnico do Flamengo e numa crise. Não é mole não, meus amigos. É a maior torcida do Brasil
é complicado. Ele falou várias vezes a palavra respeito, tem que ter respeito, eu sempre vou ter respeito, mas ele não respondeu nenhuma pergunta. A impressão que o Tite passa é que ele está inteiramente perdido. É o que ele passa. O Kleber Xavier ao lado dele, o auxiliar, com um olhão assim assustado. A impressão que dá é que a comissão técnica do Flamengo, ela não sabe o que fazer para melhorar. Perguntaram para ele sobre o rendimento da equipe, né, o que pode ser feito para melhorar, que o domínio nos jogos não é eficiente, e ele simplesmente não respondeu. Enrolou e não respondeu. E é assim que o Flamengo vai para os 2 jogos com o Corinthians. Ele simplesmente não aparece no jogo muito, né? E quando tem as chances, e ele teve hoje uma no primeiro tempo de cabeça e outra no segundo tempo também de cabeça, ele não tá bem, não tá legal, né? O nível técnico dele, o nível de jogo dele despencou. É incrível, é outro jogador. Bota aí no YouTube um jogo do Flamengo do ano de 2022. Não faz nem tanto tempo assim. Qualquer jogo. 2022. Não precisa nem ser 2019, não. 2022. É outro jogador. Parece que alguém entrou no corpo do Gabigol lá, incorporou e o cara não sabe jogar nada e tá lá na forma do Gabigol. Parece que é outra pessoa. É impressionante. E o Tite hoje deixou o Gabigol em campo o tempo todo. E cá entre nós, eu acho que ele fez isso também como uma resposta, tipo assim, vocês querem o Gabigol, né? Não pode botar o Carlinhos na frente do Gabigol. Beleza, Carlinhos não poderia jogar porque foi expulso contra o Grêmio. Mas beleza, eu vou deixar ele em campo o tempo todo. Deixou, não tinha jeito, deixou. E para mim ficou muito claro o seguinte, cara, não dá realmente para contar com o Gabriel neste momento. Ele tem que jogar? Ele tem que jogar. Por falta de opção. Então ele tem que jogar. Mas por absoluta falta de opção. Pode ser que ele melhore a partir do jogo com o Corinthians. Mas até esse momento é inacreditável o que aconteceu com o Gabigol. Percebi um empenho? Ele sempre se empenhou. Nunca faltou empenho no Gabigol. Ele sempre correu, ele sempre lutou, ele sempre foi um cara participativo. Mas ele não fede e nem cheira no ataque do Flamengo. É inacreditável. O predestinado na galeria dos imortais rubro-negros. Um homem que fez 4 gols em finais de Libertadores pelo Flamengo. Em 3 finais. Ganhou 2. Artilheiro de Campeonato Brasileiro. O artilheiro do Flamengo no século. O maior artilheiro do Flamengo em Libertadores e o maior artilheiro da Libertadores da América. Tudo isso é Gabriel Barbosa. Até 2022. A partir de 2023, eu não sei o que aconteceu. Ele desapareceu. Não é possível que depois de 7 técnicos demitidos pelo Flamengo, o responsável pelas derrotas seja apenas o treinador. Não é apenas o treinador, Zané. Não é. O que se fala hoje do Tite, se falou do Sampaoli há um ano, do Vitor Pereira, do Paulo Souza, do Domi, do Rogério Ceni, do Renato Gaúcho. O problema do Flamengo, e esta foi a grande falha de Rodolfo Landim na presidência do Flamengo, manter a gestão de futebol como ela está desde o início. Ganhou muitos títulos? Ganhou muitos títulos. Foram 13, mas perdeu outros 13, né? Perdeu bastante. E por quê? Porque esses técnicos todos, que é muito cômodo criticar o treinador. O roteiro é o mesmo. Sempre o treinador é o único culpado. Ninguém cobra os jogadores. Falam do presidente, que é o maior culpado, porque todos estão lá porque ele quer. O Marcos Braz é bastante criticado, mas as críticas maiores são voltadas para o treinador. Não é o treinador, é a gestão de futebol. Não é possível que depois que o Jesus foi embora, ninguém deu certo no Flamengo. Só o Dorival que deu certo. E deu certo porque ganhou 2 títulos grandes, né? Porque senão também não teria dado certo. O Rogério Ceni ganhou 3 títulos. Foi campeão brasileiro, campeão carioca e campeão da Supercopa do Brasil. E foi defenestrado do Flamengo. Ou seja,
Existe um problema no Flamengo realmente muito grande de se culpar, e a pressão que vem de fora é muito grande, porque é uma multidão de 48 milhões de pessoas, de jogar toda a carga em cima de uma pessoa só. O treinador erra? Erra. O Tite está errando muito? Está errando muito. Os outros treinadores erraram? Erraram. Mas é muito difícil trabalhar num clube que você não tem a gestão de futebol profissional te dando respaldo e em que os jogadores, em um determinado momento do processo, eles se sentem totalmente livres para tomar conta da situação e do vestiário. É isso que acontece no Flamengo. É só você ver na sua empresa aí. Use o exemplo da sua empresa. Você chega na sua empresa, você percebe que o seu chefe, ele é amigo dos funcionários, que você vai fazer uma coisa errada, mas ele vai passar a mão na tua cabeça, ele não vai te cobrar como deveria, ele vai deixar você fazer o que você quiser. O que vai acontecer na sua empresa? Vai virar uma bagunça, né? E provavelmente os resultados vão cair, porque não há uma cobrança, não há um profissionalismo naquilo ali. Isso é muito claro. Eu não estou lá dentro do Flamengo, mas de fora a gente percebe. O roteiro é o mesmo com todos os treinadores do Flamengo. Antes do Jesus, com o Abel Braga já foi assim, foi antes do Jesus, hein? O Abel foi a primeira vítima. Aí veio o Jesus, num golpe de sorte, Pelaipe, falou, ó, tem um cara aí, um português, que está vindo aí no Atlético Mineiro, já conversou com o Vasco, querem conversar com ele? Ah, qual é o nome do cidadão? Jorge Jesus. Ah, vamos lá conversar com ele. Pô, treinou no Benfica, pô, ganhou o título lá no Benfica, bacana. Vamos conversar, não sabiam quem era. Não tinha a menor ideia. Acreditaram no Pelaipe. Pelaipe, o cara é bom, pode trazer. Deu no que deu. A partir daí, se perderam completamente. Então é isso. O problema está na gestão de futebol. Tá aí, nação. Tite não é mais técnico do Flamengo. É uma notícia oficial. O Tite caiu, então agora Felipe Luiz deve assumir como técnico do Flamengo. E aí, na sua opinião, o Felipe Luiz vai dar jeito nesse time que até o momento tem sido apático? Comenta aí embaixo, deixa a sua opinião, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.